É o Anexo 2 Podcast no ar, episódio 51! Boa ideia! Você tava dormindo assim, de repente? Foi. Falei, nós estava quase dormindo aqui no silêncio. Vamos começar valendo, né? Bora. Pra gente acordar. Isso aí. Tamo aqui na mesa aqui hoje. Felipinho tá com a gente de novo. Valeu. Bem-vindo aqui, meu irmão. Tá com a gente. 7 ganha cadeira, hein? É, isso aí. Tá chegando. O quê? Tá chegando Deixa ali comigo. pela tangente, já tá ganhando lugar. No nosso culto de terça, quem vem 7 vezes seguida pode entrar no grupo. Ah, é? Tem o privilégio de entrar no grupo. Pede música também, não? Não vou pedir, não. Fabiano Costa nos botões. Na mesa. Muito bom. Pastor Marcinho, Tamo aí. de volta agora. Eu voltei para ficar. Pra ficar. Aqui é É o meu. meu lugar. Muito bom, graças a Deus. De pé, igreja. É isso aí. Não tem mais o de pé igreja, né? Só tem um aplauso, né? Tem isso. A igreja tá fraca. É, não tá, a igreja não veio. A igreja não tá vindo, né? Mas tem a batida calorosa dos corações. Ó. Bom, já deixe seu comentário, se inscreva no canal, segue a gente lá no Instagram, @Anexo2Podcast. Que episódio hoje é um pouco, o que eu posso dizer? Polêmico? Eu acho que sim. Tem umas pontas soltas aí, estranhas, né? Quer dizer, é umas perguntas sem respostas, eu acho, né? Mas enfim, dá pra arrancar as liçõezinhas importantes, né? Ah, eu achei louco. A palavra é bem legal. O que me incomoda, às vezes, é o fato de pessoas que não estão acompanhando a série ficarem um pouco perdidas, entendeu? Então a galera reclama, mas é necessário dar sempre uma contextualizada, senão a galera perde, né? Essa série já está maior que a de Davi ou não? Não. Davi deu um ano, né? Deu 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu assisti metade de Davi em casa e eu peguei o final aqui. Quando eu comecei a vir, Você tava no assistiu final. inteira? Aí eu tive que pegar tudo no YouTube. Você chegou na igreja nessa época aí? Ele já tava passando pra Salomão já. Ó, vamos lá. Pega uma pessoa igual você, que converteu, não conhece muito da Bíblia. A Bíblia ainda é um mistério pra você, não é? Sim, sim. Ou não? Você destrincha ela bem? Ou... Não, eu já li ela várias vezes, inteira. Inteira? Ô, Pelo menos louco. umas 3. Só que Olha. hoje, quando eu leio, por exemplo, eu tô em Profetas agora. Eu tô vendo coisas que, tipo assim, eu lembro de ter lido, mas eu não entendia nada. Hoje eu leio Profetas, até tiro umas dúvidas com você às vezes. É muito louco. Porque a maioria dos profetas, eles são contemporâneos dessa história aqui, Sim. né? E é isso que eles vão fazer. Mas as séries são top. Eu piro. Então. Que legal, é isso que é importante. A galera que não conhece a história e não conhece tanto a Bíblia, que infelizmente o povo não lê a Bíblia, não fica perdida. E esse que é o meu medo, entendeu? De repente fica chato. O cara fala, mano, o senhor tá naquela série, não entendo nada, nem vou, mano. Tipo, nem... Mas por outro lado não pode ser um incentivo também. Mano, eu tenho que ler a Bíblia, mano, que senão eu vou ficar mais um culto lá moscando. Eu acho que o que é legal é que algumas pessoas às vezes comentam, eu tô lendo trecho, mas, mano, não pula nada. Mas quando eu venho no culto, pum, dá uma clareada, assim. Parece que você, né, dá uma enfim, esse trecho de Hazael é um deles, né, que fica meio obscuro, a não ser que você dê uma boa destrinchada, né, para entender quem é ele, o que ele fez, etc, etc. Né? Mas é um dos capítulos da Bíblia, assim, uma das partes da Bíblia que ela não tem... A Bíblia não se defende, né? Isso que eu acho da hora. Não precisa, né? É, na zero. É tipo, nua. É. Ela é aberta, é isso aqui, mano. Só... Tem história cabulosa, mas é isso aí. E no final você consegue entender ali que sempre tem ali o Senhor costurando alguma coisa. A gente vai falar bastante disso aí, que foi o final da palavra, mas é um desses episódios aí, cara, que é a Vera, sem massagem. Você quer fazer aquele... Não precisa, talvez, tão longo, né? Não precisa ser tão longo, mas é importante só dizer que, para a palavra de hoje, a gente vê um contraste com a história de domingo passado, que ele falou em restituição de quem, vamos assim dizer, foi abençoada, viu os bens e a prosperidade voltando, em contraste com hoje a gente vê um reino perdendo. Então eu usei essa referência só para dar uma, né, de que você tem o poder de escolher o que você quer viver. E uma nação invadindo a outra
tem tudo a ver com o que Moisés já tinha falado no começo da história da nação de Israel naquela terra. Quando vocês entrarem na terra, se vocês obedecerem, vai acontecer isso. Se vocês não obedecerem, vai acontecer isso. E agora, depois de tanto tempo desobedecendo, a gente vê o resultado. Cara, eu fiquei pensando comigo. 500 anos atrás, é como se Pedro Álvares Cabral tivesse chegado aqui. Essa foi a deixa. Tá bom. Foi como se ele tivesse. É que na semana passada a gente falou de A Dom gente Pedro. teve essa temática, né? Teve a temática. Do Dom Pedro. Não falamos nada, né, dele, né? Do dia do Fico. Do dia do Fico. Era isso, porque foi proclamação da República, né? Também. Não, proclamação Foi proclamação da República. Na semana. Dia 7, Independência, né? É que as pessoas não entendem nada, né? E a gente... qualquer coisa que a gente falar, tá tudo bem. Tá tudo bem, tudo bem. E aí, imagina Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil e lendo, falando assim, ó, daqui 500 anos, quando vocês tiverem tomado cidades, populado não sei o quê, quando o Brasil tiver 215 milhões de habitantes, sei lá quantos tem agora, 200 e pouco? Uns 200 e pouquinho, 200 e poucos milhões de habitantes, vocês vão viver isso. Se vocês, cara, 500 anos atrás, é bastante tempo. E agora tudo que Moisés falou, de fato está acontecendo. Por causa da desobediência deles, eles estão perdendo terras, estão perdendo domínio, estão perdendo respeito, né? Estão perdendo suas famílias, perdendo jovens, perdendo futuro, cara. Você perder jovem, você perdeu literalmente o futuro. Perder crianças, cara. Então é muito, muito pesado você ver um ventre de uma mulher grávida sendo rasgado. Puxa, essa é uma cena que eu não gosto nem de pensar, de tão estranha que deve ser. Mas, cara, quando você perde uma criança, você perde tudo, você perde futuro. Porque criança, cara, criança é tudo. O que ela é? Ela é tudo. Ela pode ser tudo. Você pega uma criança de 6 anos, o que ela é? Tudo. Ela pode ser tudo. Ninguém sabe exatamente o que vai ser, mas é uma possibilidade, uma enorme leque de possibilidades. E agora você perde o futuro de uma nação. Então agora eles estão incorrendo todas as paradas que Moisés um dia falou por causa das más escolhas deles. E a história de hoje mostra bem que depois de tanto tempo, Deus escolhe uma nação para subjugar Israel, para punir Israel através da unção de Hazael. Unção essa que tinha sido já encomendada por Deus há muitos anos atrás, quando Elias estava naquela caverna e tal. Então, finalmente, a gente vê hoje. Então, a gente se deparou com 2 perguntas. Por que tanto tempo para ungir Hazael? E por que Hazael foi ungido? Né? E o contexto da história onde ele foi ungido. Eliseu vai até Damasco, que é a capital do Império Arameu de Damasco, e chegando lá ele é abordado por esse funcionário do rei, né? E ele fala, o rei me mandou aqui com todos esses presentes para saber se ele vai viver ou não, porque ele está muito doente. E aí Eliseu fala, cara, a doença nem é o problema, ele não vai morrer da doença, mas ele vai morrer logo. E aí o texto diz que o próprio Hazael molha uma coberta lá e sufoca ele e mata o rei e assume o lugar. E agora, como rei da Síria, ele começa a atacar Israel e subjugar Israel e maltratar Israel, vamos assim dizer, né? Com todo empenho. Então a gente viu que Deus, como Moisés disse 500 anos antes, levanta nações para subjugar o povo e entregar o povo na mão dessas nações estrangeiras. Cara, essa condenação, essa maldição, não é diferente do que espiritualmente a gente vive hoje. Quando a gente não obedece, agora a gente fica na mão dessas pessoas, desses espíritos, vamos assim dizer, né? Do vício, da maldade, do pecado, da concupiscência, da promiscuidade, da perversão, da violência, da bebedice, de qualquer outra coisa que domina a gente e faz com que a gente fique sujeito a eles. Então essa foi a história de hoje. Diferente da semana passada, que a pessoa viu tudo de bom sendo voltada para ela, hoje a gente viu a nação perdendo tudo. 2 opções, ou você obedece à vontade do Senhor e prospera e tem vida, ou se desobedece e incorre as perdas e os prejuízos e ao choro e as dores de quem não obedeceu. Mais ou menos isso, se eu pudesse
resumir, foi mais ou menos isso. Bem Você resumido. pode, Foi rápido. Foi rápido, foi bom. mas cara, é bem profundo. Você, nesse recap aí, você não falou do olhar penetrante que Eliseu ali dá pra... No meio da conversa, Eliseu avisa e ele fala assim, o Senhor está me dizendo e me mostrando tudo que você vai fazer ao povo de Israel. E Eliseu não amarra, não condena. Você não vê Eliseu, isso era uma das coisas interessantes, né? Deixa eu retomar aqui, nessa conversa de Hazael, ele fala assim, Hazael, ele não vai morrer da doença, mas, né? E o Senhor está me dizendo que você vai ser o rei. E nesse olhar penetrante dessa conversa, a Bíblia diz que ele olhou tão fixamente para Hazael, o profeta, que a gente não sabe se durou 3 segundos, 10 segundos, 20 segundos, mas que isso deixou ele desconfortável e constrangido. E a ponto dele falar, cara, tá estranho esse olhar. E o profeta começa a chorar. E ele fala, por que você está chorando quando você olha para mim? E ele diz, porque o Senhor me mostrou o que você vai fazer com o povo de Israel. Você vai matar os jovens à espada, despedaçá-los, cortar o ventre das mulheres grávidas, incendiar as torres de Israel. E ele fala, como que eu vou fazer isso? Ele fala, pois é. E aí, você não vê ele deixa eu arrumar a palavra certa, desfalando isso ou repreendendo a Hazael. Ele consente como se ele falasse assim, pois é duro, mas é isso que eu vejo. Sabe, às vezes como pastor, cara, eu vejo pessoas tomando uma rota de colisão por causa do caminho que escolheram, e ainda que você fale, elas permanecem. Não tem outra coisa para você fazer, a não ser você chorar e consentir, não consentir não é a palavra, mas assim, lamentar e falar, tudo bem, esse é o caminho que Deus vai levar eles para experimentar e ter as experiências deles. Ele só chora, cara. Não, e é louco porque ele fala, ele não vai morrer da doença, mas tipo, aí na sequência, tipo, mas ele vai morrer. E é nessa hora que ele dá aquela olhada, como eu entendi assim, como se ele tivesse já Premeditando? dizendo pra ele assim, eu sei o que tá no teu coração, o que você quer fazer. Uhum. Tipo assim, ele vai morrer, né? Não dessa doença. E aí vem sei lá, eu imagino um silêncio e ele olhando bem no fundo do olho dele, falando assim, cara, eu já entendi o que você quer fazer. Porque na sequência ele fala assim, e você vai ser o rei. Então, há quem sugira que Elias já tinha o ungido e que ele estava esperando o momento certo. Tipo Davi. Tipo Davi, ele foi ungido e tal, e agora o profeta se manifestou e ele chegou e ele falou assim, então vou fazer o que eu tenho que fazer. Há também quem diga que não, que justamente por causa do coração perverso dele, que já se manifestou ali no dia seguinte, porque você não, como que dizem? Que você não conhece alguém até que você dê poder e autoridade a essa pessoa. Pronto, ele recebeu isso, né? Agora, como é que uma palavra pode trazer tanta autoridade para uma pessoa que não pensava em fazer isso? Ou será que ele mentiu falando, não, eu sou um cão, quem sou eu para ser rei? Tipo, você está brincando ou é sério que você se acha um cão? Mas de repente essa palavra deixou ele tão grandão já, assim, de repente, né? É uma coisa estranha. Só sei que ele saiu dali mata com um tipo de morte que é descrita com detalhes porque ela é importante. Ela poderia não ser descrita, né? Ou ela poderia ser outro tipo de morte. Mas pegar um cobertor molhado, encharcado e afogar ele, diz respeito a alguma coisa. Esse é um tipo de morte que não deixa vestígio, na minha opinião. Ou seja, ele queria deixar a morte parecer uma morte convencional para poder mostrar que ele não usurpou tal. Cena de novela, né? De filme, né? Quando tem alguém internado no hospital e alguém vai lá com, né? Tipo isso. Hazael, cara, ele é um rei que ele tem... Cara, a Bíblia é demais, né? Ela é uma fonte de muita informação histórica. E Hazael, ele traz muita informação na Bíblia, mais do que a gente pensa, porque ele era um rei muito citado, né? Mas ele foi muito poderoso e há muito registro histórico dele, peças e coisas memoriais que falam de Hazael como rei
da Síria, né? E em museus, etc. Então a Bíblia só atesta aquilo que os museus fazem, ou os museus atestam aquilo que a Bíblia deixou escrita e registrada, né? Porque Hazael é esse cara aí. Mas nesse meio tempo dos milagres de Eliseu, tal, onde que esse cara andava? Cara, ele devia ser um braço direito ali um braço direito, sei lá se ele era um oficial parrudo de Ben Haddad. Eu sei que Ben Haddad manda ele, ou seja, o cara no mínimo era um cara de confiança, que tinha acesso à Câmara do Rei, que tinha acesso à Câmara do Rei sozinho. Então esse tipo de pessoa não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que gozava de alguma liberdade, de alguma, sei lá, de algum acesso lá, né? Eu fiquei viajando e tentando fazer alguns paralelos com o Novo Testamento. Por exemplo, o olhar de Eliseu semelhante ao olhar de Jesus, por exemplo. Para quem? Para Pedro? Por exemplo, quando cruza o olhar com Pedro, que ele fala, você vai me negar 3 vezes e tal, e aí no terceiro toque, que a Bíblia diz que tem esse olhar também. Eu tentei. Se isso seria, agora conjecturando para quem vai construir uma mensagem, isso seria forçar? Não, você pode até usar. Eu estava me lembrando aqui, eu não sei nem se minha mãe ouve todos os podcasts e se ela vai ouvir essa. Só que minha mãe, quando a gente era do coral, da Igreja Batista, obrigado, ela era solista. Minha mãe canta muito bem, cara, mas muito bem mesmo. Um soprano bonito. E ela canta uma música que chama Em Seu Olhar. Só que essa música é do olhar de Jesus para a samaritana no poço. A letra fala, desci a fonte e encontrei a paz que tanto procurei. E aí ela tem no refrão assim, em seu olhar. E a música é muito no seu olhar. Olhar de Cristo, profundo olhar que me... É alguma coisa assim, tem um olhar. Então, pensa que Jesus deve ter trocado um olhar penetrante com muitas pessoas, penso eu. Não existe esse registro, mas com certeza, cara. Com certeza, vários. Um deles que eu estava pensando, na verdade, é Judas, na ceia. Você acha que Jesus não deu uma olhada para ele quando Jesus vai e fala assim, faz o que você tem que fazer, cara? Né? E aí molha o pão e tal, enfim. Certeza que teve um olhar desse. Eu acho que é meio que esse olhar aí de Eliseu pra ele, tipo assim, cara, eu sei o que você vai fazer, eu já sei o que tá no teu coração e é isso que tá me esmagando aqui já. Tanto que ele vai às lágrimas, né? O profeta não consegue nem se conter. Cara, ele chora, mas assim, igual Jeremias chorou porque Deus revelou para ele o que aconteceria com o povo, no caso de Judá com Babilônia, mas Deus mostrou para ele a desgraça que seria. E ele poder ver aquilo é muito triste, né? A gente vê o fim de Eliseu, foi um fim convencional, uma morte, ele ficou doente, vai morrer, normal. Assim, ele não sofre tanto nessa questão, porque assim, aquela velha história, ainda que Noé, Jó ou Daniel estivessem na cidade, ele não poderia preservar a cidade, só a si mesmo. Então, quem é justo, Deus guarda, preserva, mas você não vai conseguir poupar a cidade inteira, no sentido, né? Então, ele vai ficar bem, mas ele chora por ver o povo dele que vai sofrer, né, cara? Então, isso é muito duro, né? Mas algumas coisas que eu achei interessante aqui, não sei se você fez anotações aí. Eu vou pegar aqui já. Se Elias ungiu ele, e o que eu creio que não, Hazael teria literalmente então sido ungido com óleo, porque em nenhum lugar da Bíblia ele foi ungido com óleo mesmo, né? Então ele estaria só esperando a hora dele acontecer, igual aconteceu com Davi, se bem que quando Davi virou rei, ele também foi ungido. Ele foi ungido 3 vezes, né? Aquela velha palavra, né? Então há quem defenda que ele foi lá, mas eu acho que não. Eu acho que ele foi levantado por Eliseu ali, ele não aparece na história, né? E algumas coisas eu acho interessantes, cara, que eu fiquei considerando, não estou afirmando e nem desafirmando aqui. Mas seria o caso dele ter matado Ben Haddad justamente para, como eu disse, não tem registro de filhos para assumir o reinado. Só que o cara põe o nome do filho dele de Ben Haddad.
Você não põe o nome no teu filho do cara que você matou. Porque você vai a tua vida inteira olhar para um filho que tem o nome daquilo que você carrega. É muito estranho. O que me faz, às vezes, pensar que talvez... Tô só aqui, é bem especulativo isso. Talvez ele tenha matado para acabar com a dor. Talvez ele tenha matado para... Ele já era velho, ele já estava doente. Talvez ele tenha assumido o legado porque ele tinha sangue nos olhos, que nem Ben Haddad mesmo, para poder fazer o que ele tinha que fazer com Israel. Sabe, coisas desse tipo. Ben Haddad terceiro, porque esse Ben Haddad tem um rei que chama Hadadezer, da Bíblia também. E Ben é o prefixo para filho. Então ele é tipo filho de Haddad, alguma coisa assim, o Ben Haddad. Então ele é o segundo, e aí o filho de Hazael é Ben Haddad terceiro. É basicamente isso. Ele está nos registros históricos e tal, se bem que depois de Hazael, a Síria caiu muito e a Assíria cresceu muito. E é interessante, cara, porque, sendo bem histórico aqui, fazendo um anexo bem histórico aqui do negócio, o reino sírio não foi um reino tão proeminente, mas ele teve muita relevância, porque o reino sírio, na verdade, chamou reino arameu. Por quê? Por causa de Arã, que é Padã Arã, a cidade onde é mencionada na Bíblia como lugar de passagem de Abraão, Sara, na subida da família deles até eles virem para lá. Esse lugar que é Arã, na Bíblia, se tornou um lugar importante, ele é bem ao norte de Damasco. Por isso que a maioria das pessoas chama de reino arameu de Damasco, e não reino arameu de Arã. Mas eles são o povo de Arã que se tornaram arameus, que são bons de guerra, que são brabos, da onde vem a marca aramista. Da onde vem essa fala aramã. Só que eles tinham uma cultura tão forte, que a própria língua aramaica se tornou uma língua muito importante na região. E depois do reino sírio, o reino assírio cresceu muito. E o que é um reino assírio? É quase um reino que não é sírio. Assírio é como se fosse não sírio, alguma coisa assim. Mas é no sentido de oposto mesmo? É, mas não no sentido de oposição, mas no sentido de que depois do rio Eufrates, nós temos o mapa aí, não, né, Gaves? Não tem, né? Não tem um mapinha aí, depois a gente põe aqui. Mas se eu... Aliás, não dá para mostrar na câmera aqui, né? Bom, se você vê no mapa... Ele põe lá. A Palestina, você vai ver que ao norte tem a Síria, Damasco, mais ao norte Arã, você vai ver os rios, Eufrates, né? E o Tigre um pouco mais para lá, mas o Eufrates especialmente. Tudo que é depois do rio é a Assíria, que passa a ser um império muito proeminente depois, que inclusive engole a Síria e que depois desce engolindo todo o reino de Israel do norte, e o reino do norte de Israel cai nas mãos da Assíria. Antes de cair, o Judá cair nas mãos dos babilônios, o reino do norte cai na mão da Assíria, que foi incorporada, que foi engolida, que engoliu a Síria de Hadadezer III, vamos assim dizer, né? Existem vários registros desse tipo, tá? Na história, para você saber. Alguns presentes. E tem uma coisa interessante que os registros que existem no Império Assírio de que ele investiu contra Hazael, rei da Síria, existem, como que chama? Aqueles memoriais, aquelas placas, aquelas pedras escritas e tal, de que ele investiu, eles falam de Hazael como um plebeu sem pai, sem ascendente. Como se colocasse assim, ele usurpou, ele não tem ascendência, ele é um rei usurpador. Então, o tipo de morte dele, mais para frente, soa como quem usurpou o trono e não como quem fez qualquer coisa assim. Mas de fato foi o que aconteceu, né? De fato foi o que aconteceu, mas eles fazem essa menção. Eu até peguei esse trecho aqui, porque olha que interessante, quer ver? Tem mapa lá, hein? Tem mapa. Tem mapa? Eu não sei, a gente não tem como ver esse mapa aí, né? Tem feedback aqui, mas tá rolando aí. A gente tem a TV, né? Tem um rei que... É o mesmo que eu acho que você
que eu usei? Então, depois, em cima do Eufrates, à direita, aí você vai ver, no caso nem tem um mapa complexo, assim, completo, mas tudo à direita do rio Eufrates passou a ser a Assíria depois que engoliu. E algumas inscrições antigas que foram encontradas num lugar que fica próximo de Alepo, com essas inscrições de Hazael e de Ben-Hadad III. E aí, quando a Assíria cresceu, um rei que a Bíblia fala também, que chama Salmaneser, ele registra a investida nele, chamando Hazael de rei plebeu, ou literalmente filho de ninguém, por causa que ele não tinha uma ascendência real, ele não tinha ancestrais reais, né? E que ele foi dominado e etc. Né? Então, tudo isso tem registro. Aliás, há uma das placas que faz um registro tão claro, que está escrito na placa. Se você conseguir achar aí também, Gabes, é muito interessante. Ele diz assim: no 18º ano do meu governo, eu, Salmaneser, atravessei o Eufrates pela 16ª vez. Hazael de Damasco confiou em seu numeroso exército e convocou suas tropas em grande número, fazendo do Monte Senir, uma montanha voltada para o Líbano, sua fortaleza. Lutei com ele e infligi uma derrota, matando com espada 16.000 de seus soldados experientes. Tirei-lhe 1.121 carros, 470 cavalos de montaria e também o seu acampamento. Ele desapareceu para salvar sua vida, mas eu o segui e sitiei Damasco, sua residência real. Cortei seus jardins, marchei até as montanhas de Haurã, destruindo, derrubando e queimando inúmeras cidades, levando delas despojos incontáveis. Isso é uma placa que foi achada, não é uma placa, mas uma pedra, um memorial. Isso é um documento, Um né? registro que mostrava isso. Fica claro que Salmaneser não derrotou Hazael, e é por isso que o filho dele, Ben-Hadad, continuou no trono depois dele, mas que ele viveu isso daí. Né? Então, há registros mesmo. Então, a gente não sabe em que circunstância que ele matou, se ele tinha carinho por Ben-Hadad, a ponto de pôr nome no filho, que tipo de história é. Mas o que fica muito claro para mim é que ele é, de fato, um instrumento nas mãos de Deus, ungido e levantado para vir e trazer juízo para a nação de Israel, que não havia se arrependido dos seus pecados, ao contrário, continuou avançando na direção do mal e viveu todas as consequências que viveu. Uau. Pesado. Pega essa aulinha de história. Caraca, velho. Se você não entendeu, velho. Se você não Não se entendeu, sinta mal. não se sinta mal. Agora, olha que interessante, cara. Na ótica do mundo antigo, cada nação tinha um deus. É como se a gente... São Paulo tem vários times, né? Mas é como se você torcesse pro São Paulo, o curitibano pro paranaense, o baiano pro Vitória, O mineiro pro Atlético. o Atlético. E aí agora, cara, você torce pro teu Deus, você exalta o teu Deus. E uma batalha do Deus é quase uma batalha dos reinos, entendeu? Então, isso é muito importante. Tem um cara um ateuzão bem chatonildo, chama Sam Smith. Ele sempre debate com o ateísmo. Tudo bem aí, Gabes? É para eu ver aqui. Tá. Ah, tá. Ele sempre debate com cristãos, teólogos e tal. E ele é chato. E ele tem uma fala que de alguma forma faz sentido. Ele fala assim, cara, você só é cristão porque você nasceu no mundo ocidental no século XIX, XX e XXI. Senão você não ia ser. Se você tivesse nascido na Grécia Antiga, você ia adorar Zeus. Se você tivesse nascido na Roma, você ia adorar Mercúrio. Se você tivesse nascido na Índia, você ia ser hindu. Se você tivesse nascido na China, você ia ser budista. E qualquer um. A tua crença está basicamente ligada ao tempo e espaço onde você viveu, cara. Ponto. E ele diz isso, por isso que você é cristão e tal. Todas as pessoas, ele fala assim, de todos os tempos, achavam que o seu Deus era o mais poderoso. E naquela época, se a gente olhar com essa ótica, era uma guerra de deuses, literalmente. E essa era a importância de Deus
se manifestar como Deus todo-poderoso, acima de todos os deuses, Senhor de todos os senhores, alguma coisa assim. E é por isso que devia ser tão, mas tão difícil para Deus permitir que a própria nação que levava o nome dele vivesse essas paradas. Eu ia perguntar agora, o quanto Deus sofre, porque assim, ele tem que fazer valer a palavra dele, mas o quanto ele não sofre vendo tudo isso? Se ele não fazer valer a palavra dele, ele não é justo. Beleza. E ele tem poder para fazer uma nação desse tamanho. Cara, ó, na época que o Império Assírio cresce, ele vem descendo. Ele engole todos os reinos, todas as cidades do norte, Samaria e tal. O modo operandi dos assírios eram muito duros, assim como os sírios. Morte tal. Homem exterminado. Mas mulheres, muitas vezes eles... A história diz, é uma tática de guerra. Até da Segunda Guerra Mundial, você estupra as mulheres e você cria, reproduz um sangue, né, misturado e etc. E eles fizeram isso. Por isso, a gente já cansou de dizer aqui que o povo da Samaria, os samaritanos, eram considerados pelos judeus como impuros, porque eles eram considerados de sangue misturados, né? E apesar de muitos terem escapado para Judá, mas eles eram isso. Quando Senaqueribe, depois de Salmanésio, avançou nessa campanha de conquista, que eles estavam crescendo, cara, eles dominaram tudo. Quando eles chegaram em Jerusalém, Judá, eles não conseguiram por causa que os reis se posicionaram, Ezequias se posicionou, Deus preservou. Cara, se você olhar o mapa, é engraçado, porque Judá é um pinguinho assim, e tudo ao redor é um império. Como que eles perseveraram, conseguiram ficar lá? Deus, cara, Deus cuida. E Deus fala assim, cara, é pequena, mas vocês são a minha nação. E se vocês me obedecerem, cara, eu vou honrar tanto que vocês vão viver coisas enormes. Isso foi muito próximo ao que Salomão viveu e que Davi viveu, onde as pessoas vinham do mundo inteiro para conhecer o reino deles e a grandeza do reino, e a sabedoria, e a paz, e a prosperidade, etc. A ponto da própria rainha de Sabá falar assim, como são felizes os que servem aqui, e os que estão aqui nesse teu reino, porque era muito, muito bom. Então, esse plano de Deus que mais ou menos foi vivido em Davi e Salomão, se perdeu e o povo não conseguiu mais viver, né? Mas essa era a ideia, a nação ser uma nação. E é por isso que nas bênçãos e maldições eu escolhi os versos que falavam mais sobre nação e não pessoal. Mas aquelas bênçãos e maldições são muito, muito fortes. Antes da gente ir para essa parte aí, o significado de Azael, aquele que Deus vê, é isso, né? Aquele que Deus vê. Isso é muito louco também. É muito louco, cara, porque para que cargas d'água Deus vai pedir 10, 15 anos, sei lá, tô chutando 12, vai, para ficar na média. 12 anos antes Deus falou Azael. Assim como Deus via Eliseu, sem que ele fosse qualquer coisa, Deus já falava, unge o cara. Assim como a gente vai ver Jeú, que também foi, que provavelmente na semana que vem a gente fala sobre ele, que foi ungido de uma forma super, sei lá, aleatória, mas que foi ungido porque Deus já sabia. Meu, aí é que tá, cara. Isso é muito impressionante. Deus conhece aquilo que a gente pode ser antes da gente ser. Porque ele já estabeleceu o que a gente vai ser antes da gente ser. Tanto para o bem quanto para o mal. Não nesse sentido. Vou refazer o que eu falei, porque não saiu bom. Deus conhece o nosso potencial para o bem e ele tem um desenho para nós para o bem, se a gente escolher por esse caminho, antes mesmo da gente ser. Por que eu estou dizendo isso? Posso botar uma bola enorme aqui na Claro. quadra? Lógico. Cara, a gente muito conversa sobre as diferenças entre o calvinismo e o arminianismo. E basicamente isso tem a ver com esse poder de escolha. Já que no calvinismo, eles falam assim, você é salvo hoje porque Deus te escolheu antes de tudo para você ser salvo, mas aquele ali
vai para o inferno, porque Deus já definiu que ele vai para o inferno, ele não tem salvação. Chama isso de predestinação, né? Uma predestinação. Basicamente, para o calvinista, você não precisa nem orar, porque mano, já está tudo definido. Para que nós vamos orar? Né? Ô Senhor, cura ele. Mas para quê? Se Deus definiu que ele vai viver, ele vai viver. Se Deus definiu que ele vai morrer, ele vai morrer. Como se a gente não tivesse esse... Não tem fé, não tem esperança, não tem... não tem nada. Você não, né, não pode executar nada ali. E Executar daí que não. saiu aquela música, Deixa a Vida Me Levar? Deve ser. Deve ser. Isso daí. Só isso. A música deles é o Zeca Pagodinho. Vamos beber cerveja e Deus faz o que ele quer aí, meu. Calvinistas vão pegar você nos comentários aí. Eu tô brincando, gente. É brincadeira. Não fica com medo não, mano. Não, mas eu não sou calvinista mesmo. Porque diferente, eu acho que a salvação ela é manutenida e que você perde a salvação pela apostasia e pelo esfriamento da tua fé. Né? E mais, você tem o poder de escolher o teu caminho. Basicamente isso. Né? Esse próprio verso, É, o próprio contexto de Deuteronômio fala isso. Pô. eu também Eis acho. que ponho diante de ti 2 caminhos, velho. Escolha. Então, fica fácil. Agora, você porque uma excelente discussão seria, será que Judas já nasceu condenado para trair ou ele se perdeu no caminho? Nós já falamos sobre isso aqui em outros podcasts, né? Uhum. Então, eu creio que em algum momento ele se perdeu e aí ele deu a brecha aí, né, para fazer e ser quem foi. Assim como Hazael. Talvez Deus tivesse bons planos para ele, mas o que a gente vê na Bíblia depois é que Hazael vai ser condenado pelo mal que fez. Assim como Nabucodonosor vai ser condenado pelo mal que fez. Se eu não me engano, Amós... Vai colher o que plantou, basicamente. Vai colher o que plantou. Agora, será que ele poderia não colher? Quando Senaqueribe, mais para frente, assírio, cerca Jerusalém e Judá, sabe qual é o discurso dele? Ele fala assim, vocês acham que vocês vão escapar? Foi o próprio Deus de vocês que me mandou aqui. Só que não. Deus tinha mandado para todo o norte, mas para Jerusalém ainda não. Tanto que ele frustra, né? Tanto que o jejum e a oração fazem com que eles voltem para trás com o anzol no seu, né? E pelo caminho que vieram por 7 caminhos voltaram, etc. Então ele frustra. Mas ele foi com esse discurso. Ele foi e atacou Israel em nome do Senhor. Muito interessante isso. E eu fico pensando, se Deus tem, às vezes, como a palavra de Deus diz em Apocalipse, espíritos malignos guardados só para investidas contra o próprio povo dele na hora certa. É tudo muito sinistro, né? Tem um pregador que eu gosto que ele fala, até o diabo é o diabo de Deus. Exatamente. Tipo, ele tá, cara, é soberano, entendeu? É isso que eu ia falar, a soberania de Deus, né? Exato. Ele consegue manipular as coisas em favor do bem dele, né? Exatamente. Então, cara, essas bênçãos e maldições, elas são muito claras, porque tudo que Moisés fala, eu quero abrir aqui para ler, tudo que Moisés fala nelas vem a acontecer. Mas enquanto você abre aí, esse lance do significado do nome dele, você acredita que era tipo pro potencial que ele tinha que ser rei? Ou também poderia ser por aquilo que ele ia fazer de mal, por exemplo? Aquele que Deus vê. O que eu quero dizer com isso? Deus vê a nossa maquinação do mal que tem no nosso coração. Deus vê quando a gente está prevendo propenso para o mal, assim, lesar inclinado alguém, pro mal. fazer alguma coisa lá na frente, eu vou fazer isso e tal. Então, e isso para mim também fez sentido, valeu, Gabi. Deus vê quando você também tem uma intenção ruim. Deus não só vê, como na própria quinta, no culto que a gente falou de Caim e Abel e da descendência, a Bíblia diz assim que Deus se arrependeu no aspecto que a gente conhece, que é o arrependimento de Deus, não que ele errou, né, mas que ele lamentou, porque ele viu que toda a inclinação no coração dos homens era para o mal e somente para o mal. Desde a sua infância, desde a sua... Muito forte isso, cara. Então eu sinto que Deus ele consegue ver o potencial que ele poderia ser, mas ele consegue ver o mal que ele também pode ser. É como você, cara, conseguir ver que o... Putz, já tô viajando aqui, cara.
Tô viajando, sabe por quê? Já que estão falando que a gente tem que também fazer pod de quinta, cara, todas as crianças... Nós não vamos fazer, calma, Fumaça. Fumaça até ficou arrepiada ali, ó. Não, mas eu acho ótimo a gente ter esse link, porque muitas vezes existe esse link das palavras mesmo. Não vai pegar o culto de domingo de manhã também, viu? Pode ser também. Nem dá tudo. Quando a gente falou de Jabal, Jubal e Tubal, Caim, e os inventos deles, como que esses inventos podem ser usados para o bem ou para o mal? Né? Então, é como o coração do homem, cara. Deus, ele vê todo o potencial bom quanto o potencial mal que ele tem para Ele vê a melhor versão e ele já sabe também a pior versão. É, tipo isso. o que o pecado na pior versão pode proporcionar, né? Muito forte, cara, muito forte. Mas isso já é natural nosso, né? A gente tem essa natureza já pecaminosa e a gente tem a veia do mal e a veia do bem. Imagina que eu olhasse, por exemplo, pro físico do Rodolfo e pro do Cauê. Igualzinho, né? De costa você não vê diferença. Não, mas assim, por exemplo, se... Calma, mano. Calma, mano. Os Pera aí. caras não aguentam. Não. Comparação, Não, se você pegar, por exemplo, sei lá, vamos dizer, o filho do Rodolfo e um filho do Cauê. Nenhum dos dois tem. Mas vamos dizer que fosse. Cara, se você vê que o menino tem 6 anos e ele tem 1,35 m, você vai falar, cara, existe um enorme potencial para esse cara ser um bodybuilder ou um lutador de, sei lá, ou, entendeu? Um levantador de peso olímpico, rugby. um jogador de rugby e tal. Assim como ele pode ser, cara, um tremendo de um briguento, uma pessoa violenta e tal. Você vê esse potencial. Se você olhar para o filho do Cauê, você vai falar, cara, ele pode ser um excelente ginasta, ou um corredor, ou um maratonista, entendeu? Ou alguma coisa assim, é diferente, mas você vê o potencial para que, dependendo do que você vê na pessoa. Então Deus conhece cada um e fala assim, cara, aquilo que você é, pode tomar 2 caminhos, só que você precisa escolher, porque, enfim, você pode tirar tanto um quanto o outro. Eu achei top isso aí que você desenhou, porque é isso que eu tava pensando. Porque ainda assim, Deus sabendo, e aí entra essa discussão do calvinismo e tal, Deus é soberano, ele sabe, ele é onisciente, ele já sabe o que vai acontecer, ele conhece o fim antes, né, do começo e tal, enfim. Mas o poder de decisão tá sempre na nossa mão, pô. Mesmo ele conhecendo, Azael, ele poderia ainda ali, no último momento ali, ter a decisão de falar, não vou fazer isso, né? Assim como Judas também poderia ter tido essa escolha. Imagina se Hazael não tivesse matado Ben Haddad. Ele ia esperar mais 1 ano e meio. Deus já tinha decretado, ele ia ser rei. Ele ia ser rei de uma forma honrosa, mais do que pelo menos ele foi. Ele ia conquistar terras de Israel, que ele fez. Só que ele não ia praticar, talvez, tamanha violência. Ia chegar no fim, Deus ia falar, bom, eu te usei, você me obedeceu direitinho, e porque você fez isso, parabéns, estrelinha, não vou te... Porque, se eu não me engano, é Amós, o profeta Amós, ele vem alguns anos depois só de Hazael. Logo ali, ele é contemporâneo. Por isso que o Felipe estava falando que leu os profetas, eles são contemporâneos. E agora, ele fala assim, tem uns ais lá, ai de fulano que fez isso, e todos os vizinhos, e lá está Hazael. Ai de Hazael, porque ele fez isso, ele vai sofrer porque ele fez isso e isso. Aliás, tem um povo lá que são os amonitas, eu acho, ele fala, ai, porque vocês rasgaram os ventres das grávidas de Israel, e eles vão sofrer por isso. Se Hazael fez isso também, com certeza ele vai sofrer. Então, ele fez o que Deus tinha desenhado para ele fazer, que era ser um instrumento para punir, mas ele passou da linha, entendeu? Sei lá, se eu entendo assim também. Porque eu vou dar um spoiler aqui, hein? Vou dar um spoiler. Jeú é o terceiro da missão. Ele também vai ser ungido, rei de Israel. E ele vai ser ungido por um propósito muito bom,
que é exterminar toda a família e descendência de Acabe, para exterminar e erradicar esse mal. Inclusive, é ele quem vai atrás de Jezabel, vai na caçada da Jezabel, que deve ser uma velhaca enrugada, feia, tentando lá dar uma de... tentando ser a sei lá, mano. E ele vai atrás dela, e ele extermina. Só que ele faz umas bobeirinhas a mais. Só que Deus chega para ele e fala assim, cara, parabéns, Jô, você fez exatamente o que eu mandei. Mas você não me obedeceu por completo. Mas porque você fez o que eu mandei, eu vou te dar uma cancha. A maldade não vai vir na tua vida. Vai vir só depois de 2 gerações. Negócio assim. Então Deus considera quando você faz o que ele manda, mas tem que fazer na medida que ele quis que fosse feito também, né? Sei lá. Nossa, que viagem, mano. Não, mas é isso. Outra pergunta que eu tinha, que você falou agora, eu lembrei. Azael talvez também tenha assim, feito um jeitinho para assumir, ele já tinha uma palavra, a gente não sabe se tinha sido ungido ou não, mas semelhante a Sara, por exemplo, que sabia que ia ter um filho e deu um jeitinho, então toma aqui minha serva Agar e faz um filho nela, se Deus falou que a gente vai ter filho, então é assim que vai fazer. Pode ter sido uma parada dessa também, tipo, eu vou ser rei, então, mano, essa é a hora, o cara já tá indo... Vamos pras cabeças. Essa foi o dilema na série de Davi. Aliás, por vezes ele teve a chance de tomar a força baseado na palavra. Então, se Deus prometeu, Deus vai dar. Sei lá, o exemplo de Davi eu acho que é o melhor para contrapor o que Hazael fez, mesmo sob uma palavra, ir lá e fazer aquilo que ele fez, né? Enfim, sei lá. Agora, olha só, quer ver, ó? Eu vou pôr esse texto aqui, ó, que eu achei muito legal, ó. Por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferros pontudos, ou seja, foi muito incisivo. Por isso porei fogo na casa de Hazael, e as chamas o consumirão, e consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, e destruirei o rei do vale, aquele que segura o cetro, tal. Assim diz o Senhor. Aí ele vai, por 3 gerações... 3 transgressões de Gaza, e ainda por mais 4 não anularei o castigo. Vou acabar com Gaza, Asdod, Ascalon e os filisteus. Daí ele vai para a próxima. Por 3 transgressões de Tiro, e ainda por 4 não anularei o castigo. Vou acabar com os... E aí ele fala de cada nação, E Hazael está no meio ali com a Síria. Ou seja, Deus vai punir, castigar Hazael, porque muito provavelmente ele passou da linha. Ele fez o que não precisava ter feito, talvez. Pô, mas Deus não estava no comando? Tava. Mas ele não se prostrou, não entendeu. Depois de ele ter sido levantado pelo próprio Yahvé, ele não... É engraçado porque aqui no texto ele fala assim, né? O Ben-Hadad pergunta para Azael se ele ia se recuperar e tal. Ele fala, ele me falou que certamente te recuperarás. Aí... Mas, no dia seguinte, ele apanhou o cobertor encharcado e foi e fez. Então, tipo assim, será que também... Outra possibilidade ele falou que você não vai morrer agora não, então eu vou ter que te matar, porque eu preciso ser o rei logo. Pode ser. É muito esquisita essa sequência, né? Porque ele fala, ele tá entre aspas aqui ainda na Bíblia. Ele falou que certamente não morrerás. Cara, você imagina o que é você ir dormir naquela noite com uma palavra de que você vai ser o rei? Mas mais do que isso, ele fala assim, ele vai morrer em breve. Como que é? Lê esse trecho aí de novo. Como que Eliseu fala para ele? Então Azael saiu dali e voltou para o Senhor. Não, antes. Ele fala, quando Eliseu fala para ele. Essa que eu li agora? Não, antes. Ele vai ao encontro de Eliseu. Sim. E como começo do diálogo deles. Azael foi encontrar-se com Eliseu em Damasco. Perguntou, levou os camelos. Eliseu respondeu, vai e diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Era essa parte que eu falei, que eu acho que ele falou, pode falar para ele, com certeza ele vai se recuperar. No entanto, tipo assim... Você vai ser o rei. Não, no entanto, de fato ele vai morrer. E aí entra aquele olhar penetrante do tipo assim, eu sei que você já tá pensando em matar ele. Então.
Tipo isso. Alguma coisa assim. É. Talvez já tivesse, né? Só que no decorrer do diálogo, deixa eu abrir aqui, 2 Reis, capítulo 8, verso... Ele fala Era assim, antes disso ainda que você queria ver? não, era isso, só que tem um aspecto aqui que eu acho muito interessante, cara. Ele fala assim, ó... Onde que tá mesmo? Aqui, ó. Aqui, ó. Pá. Aí ele fala assim, porque sei das coisas terríveis que você vai fazer e tal, vai esmagar as crianças, rasgar vendas. Aí Hazael disse, como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Então ele faz 2 menções aqui. Primeiro, ele não se vê tão grande. Segundo, ele coloca como se fosse servo de Eliseu. São 2 indicações de um pouco de humildade, assim, no sentido dele se posicionar, né? Mas isso não é típico de quem é traidor? Pode ser. E também, provavelmente, uma etiqueta mínima de respeito por um ancião ou por um profeta que devia ser, reconhecido, Tem né? vários caras da Bíblia que fizeram besteira falaram assim também. Tipo, Saul, por exemplo. Eu sou o menor do meu clã e tal. Ele é uma humildão também. Mas na hora que teve que mostrar Já tava humildade... maquinando tudo já. Quando teve que mostrar humildade, não foi. Falou mais da boca pra fora. Então, são conjecturas que a gente faz. A gente não consegue... É louco, né? Cada hora que você lê o texto vai aparecer uma coisa. Agora, o Senhor me mostrou que você vai se tornar rei da Síria, deve ter sido para ele uma coisa que inflou ele ali, que deixou ele infladão. Aí ele Divisor de águas ali. foi pra ele. dormir com esse barulho, entendeu? Foi dormir. Imagina, ele não dormiu essa noite, mano. Que sinistro. Maquinando, pensando, raciocinando, sei lá, né? A gente pode fazer um paralelo com o que as pessoas podem fazer por um poder, um cargo, uma posição. Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Eu não sei se eu vou falar uma bobagem aqui, mas enquanto homens eles resolvem conflitos de forma braçal, via de regra, no sentido mais, né, no decorrer da história, as mulheres, elas matam, elas agridem, mas com a boca e não com a mão. E uma das características de quando você tem oposição no aspecto feminino é manchar e denegrir a imagem. É verbal o negócio, não é físico, né? E por que eu estou falando isso? Eu perguntei se... O que eu perguntei mesmo? Um paralelo sobre alguém ter alguma então, posição. Às vezes, a gente mata... Cara, lembrei que eu ia falar. A gente está na época do cancelamento. Por muito pouco, você pode lançar uma mentira como verdade e criar um caos. Porque você mata alguém sem ter que matar. Sem matar. Alguma coisa assim, né? Que eles chamam hoje de assassinato de reputação. Exato. Exatamente. Você assassina uma reputação. Isso não deveria pegar nós, que a gente sabe quem nos justifica. E a gente sabe que a gente vive, o que a gente faz, mas basicamente é isso, cara. Basicamente é isso. Olha o nível de poder que uma pessoa influencer hoje tem. Se ela posta uma coisa ruim a respeito, né, de alguém, acabou. Entendeu? É muito sério isso, cara. Muito sério. Então, por exemplo, você pega aquele influencer Felipe Neto. Cara, depois de alguns posicionamentos, ou você pega um produto que fez um determinado depoimento ou se posicionou de uma... Acabou, matou. Você literalmente matou, né? Mas no mundo espiritual, como que a gente poderia trazer isso? É isso, sei lá. É isso aí. É muito profundo. Muito profundo. Pô, tô falando pra caramba. Você tem alguma pergunta, Fê? Não, pode continuar que tá bom assim. Não, tá rolando. A gente conjecturou tudo isso aqui para chegar no cerne da questão, que é a bênção e a maldição, né? E a consequência disso tudo.
que era o texto que você estava procurando aí pra gente ler aqui, né, pastor? Eu queria ler na íntegra, porque ele é tão rico, cara. É, Tão isso é rico. demais, cara. Olha só que louco. Esse lugar aqui, que é um negócio muito simbólico que a gente colocou, que a gente consegue pensar um vale, o povo de um lado, um povo de outro, e ele falando sobre morte e bênção, vida e morte, bênção e maldição, e ele fala assim, vai ser um pouquinho mais longo, mas eu quero ler na íntegra. Ele diz assim, ó, na NVI: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, fica aí se quiser interromper em qualquer momento se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Isso é muito legal, cara. Muito acima de todas as nações da terra. É muito top esse lugar aqui. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Aí ele começa, a partir do verso 3, elencar. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. O filho do ventre de vocês serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros e os rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos ao seu celeiro e a tudo que suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do ventre, nas crias dos animais e nas colheitas da terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão para muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer um dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e lhes prestar culto. Essas são as bênçãos. Uma coisa que eu acho muito louca aqui, que você vai vendo, a gente que conhece o desdobramento, não só da nação de Israel, mas da de Judá, você vê como o que aconteceu com eles, né, a respeito de bênçãos e etc. Agora ele fala assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor seu Deus e não seguirem cuidadosamente os seus mandamentos e decretos que eu lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Não dá para ouvir no vezes 2 agora, põe no vezes 1 aí no seu YouTube, senão você vai se perder. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros do seu rebanho. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram de repentina ruína pelo mal que praticam.
Voltamos? Voltamos. Tivemos um pequeno problema. Que... Tá valendo? Então tá bom. O pastor tava lendo lá. Eu tava lendo as maldições. Eu não sei onde a gente parou, mas vou começar de uma que me chama a atenção. O Senhor, se vocês não obedecerem, o Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Cara, tem noção de que loucura e confusão mental é uma coisa tão comum hoje? Ao meio-dia vocês ficarão tateados e tal, né? Esse é pesado. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, não morará nela, plantará uma vinha, não provará dos seus frutos, seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não vai poder comer a carne, assim como seus jumentos, ovelhas, etc. Olha essa, seus filhos e suas filhas serão entregues a outras nações e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Você já viu as cenas do povo perdendo, os judeus perdendo, agora na Segunda Guerra, perdendo seus filhos, cara, eles sendo levados num desespero. Olha que louco, um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, vocês sofrerão opressão cruel todos os dias. Aquilo que os seus olhos virem os levará à loucura. Eu estava falando as fitas de Nuremberg. Depois que a guerra acabou, a Segunda Guerra Mundial acabou de um jeito que a Rússia, especialmente, estava com sangue nos olhos. E a Inglaterra também. Mas por quê? Porque a Alemanha foi parça da Rússia até 41, quando de repente era crocodilagem. A Alemanha voltou e invadiu a Rússia com muita crueldade, E quando eles tomaram a Alemanha, e o modo que foi a rendição, fez com que eles não conseguissem destruir nada. Eles tiveram posse, e eles conseguiram acessar e ter de volta todos os documentos, todos os registros e todas as informações que a Alemanha tinha. E a Alemanha tinha um negócio que ela registrava muito tudo que ela fazia, com fotografia, com vídeo e tal, e eles tiveram acesso a tudo isso. Quando acabou a guerra, eles fizeram o julgamento de Nuremberg, colocando os cabeças da SS, de todo o Estado, de tudo, né, os braços direitos do Hitler, os altos oficiais e tal, para julgá-los. E quando eles começaram a julgar, os Estados Unidos, Inglaterra e Rússia, e França, acho que os 4 fizeram isso. A gente vai ter que dar um final aqui. Finaliza oficialmente. Bom, a gente chegou praticamente no final desse episódio. A gente teve um pequeno problema técnico aqui, por conta do horário também, a gente não vai conseguir prosseguir. Mas fica aí pro próximo aí, o spoiler e o desejo aí pra gente continuar essa mensagem aqui. No próximo a gente pode dar uma pincelada nesse último aqui. Mas acho que a gente chegou até a concluir, né? Tá rolando o áudio aí ainda? É isso tá rolando? Aí. Bom, fiz o que fiz. Acabou, tá bom, né? Não, foi top. Não, foi ótimo. Probleminha de áudio. Ainda caiu de novo? Não, tá rolando? É. Então a gente volta aí na semana que vem. Se você tá aí ainda com a gente, comenta, compartilha. Amém? Vamos pro próximo aí, vamos com não fica tudo. chateado não. Domingo que vem estamos de volta. É isso aí. Aí, boa, Fabi. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado.